E aí pessoal, beleza? Fazendo aqui uma retífica de cilindro de motor XRE300. Mesma coisa de CB300, né? O motor por dentro. O cilindro já está aqui na marca para fazer usinagem. Cabeçote também. Só que impressionante, a cabeçote da XRE mais antiga, tipo de 2009 a 2012, perfeita. Aqui é da vela grossa. Esse aqui é raro. Esse aqui tinha que ser estudado pela Honda. Nem parece ser um cabeçote assim trocado há pouco tempo, não. Parece ser bem usadinho mesmo. Eu estava fazendo pastilhamento nele aqui, para acabar de montar. Agora eu vou fazer a retífica do cilindro. Um pistão novo aqui, ó, metal leve. Kit pistão e anéis. Fazer uma retífica, ele estava 0,25. Que o pistão antigo já era metal leve. Pela medida aqui dá para saber, tem escrito aqui, ó, 79,22. Esse SPO 0,30, 0.030 na verdade são 0,3, né? É o 30 milésimos, 3 centésimos. É a folga do pistão, né? Por isso que tem 79.220, que era para ser 0,25, né? 0,22, você tira 0,25 e deixa 3 de folga. O pistão novo está aqui, ó, 79.470. O SPO 03, mesma coisa. Então, a gente abrevia, não sei para que coloquei esse zero aí, porque quer dizer que poderia ter uma precisão maior aí, né? Tipo, ele é para exemplificar que é 3. Se fosse 0,32, por exemplo, né? Ou 0,35, teria que deixar uma folga um pouquinho maior, assim, vamos dizer, né? Então, abreviando aqui, como a gente menciona, 79,47. Folga 0,3, então ele iria para 79,50. Coloca 79,50 e vai 3 de folga. Só que a gente mede o pistão todas as vezes, que a gente sempre tem preocupação, né? Que a forma, às vezes a fabricação, até da mesma peça vem uma diferente da outra, então tem que medir. E para medir, todas as vezes que eu vou medir, tem que trocar os acessórios das ferramentas, né? Porque um pistão maior, ele precisa de um acessório diferente ou outro micrômetro. Mas esse aqui, ele tem a vantagem da gente trocar só o batente aqui, ó, e ele medir outras peças maiores ou menores que vem no joguinho aqui, ó. Por isso que eu até resolvi fazer o vídeo, que eu já tenho até um vídeo sobre kit de cilindro aí da XRE. Aí a gente tem que trocar, porque esse pistão aqui é de 79 milímetros, o outro é de 50 a 75, então não dá. Eu tenho que pegar aqui o batente de 75. Aqui, ó. 75 milímetros. Colocar aqui, essa peça aqui só serve para aferir a medição. Ela tem 75 milímetros exatos. Aí eu vou trocar essa pecinha aqui, que está aqui dentro, por essa, mais curtinha. Afere a medição, vou mostrar aqui como faz. Já até esqueci de pedir o like, gente. Isso é importante, tá? Se você puder ajudar esse vídeo a alavancar, né? Porque tá ficando difícil, tá? De colocar o vídeo, visualização aí, dá o like, ajuda bastante, tá? O YouTube recomenda mais. Aí eu troquei, eu tirei o maior, colocar o mais curtinho. Tem uma regulagenzinha aqui, ó. Também tem um vídeo aí no canal sobre esse micrômetro, tá? Se você tiver curiosidade de saber como ele funciona. Aí é só colocar aqui, apertar. Depois eu vou vir aqui com o batente para regular. Aí tem que fechar essa parte aqui que chama de bainha toda. E ver se ele está zerado. É muito sensível, tá? Então tem que procurar a posição certinha aqui, para não ficar meio atravessado. E tá certinho. Zerado perfeitamente. Quer dizer, tem um meio aqui, né? Um meio tracinho. Acho que não compensa nem mexer na regulagem, tá? Eu vou deixar ele assim mesmo. Diferencia muito pouco. O que importa para mim aqui, na verdade, é a transferência para o súbito. O que der de exato aqui no pistão, ó, ele vai ser transferido exato para o súbito, não interfere, a não ser que eu quisesse saber a medida, né, com exatidão do pistão, sem errar nem meio décimo, meio centésimo, aí eu teria que aferir ele mais um pouquinho. Mas para aferir é só pegar aqui, ó, essa porquinha aqui, ó, torcer ela um pouquinho para um lado ou para o outro. Enquanto ele está ali dentro, tem uma chavinha. É bem bacana esse micrômetro, eu gostei demais dele por causa disso. Apesar de ser uma marca mais barata, muito bom.
Tem a chavinha de regular, eu até nunca usei essa chavinha, eu peguei aqui, foi com a chave 10. Acho que ela não é muito boa para isso não. Daí a gente regula aqui. Bacana isso, né? São praticamente 4 tipos de micrômetro em um. Aí dá para medir o pistão agora. É só abrir aqui a regulagem. Tem até um pontinho aqui próprio nesse kit de pistão. Tem essa referência aqui, ó. Eu vi isso aqui até num vídeo sobre fabricação de pistões, que eles deixam esse pontinho aqui para medição. Então a medição dele vai ser exatamente ali. O micrômetro tem que ser posicionado exatamente aqui, ó, nesse pontinho. Aí, esse pistão ele tem um revestimento que é nada mais é que grafite, mas é um grafite injetado na peça, né? Para poder trabalhar como um lubrificante seco, né? Aí é só acertar aqui direitinho. É até bom ter esse quadradinho aqui que a gente pega o ponto certinho mesmo, ele vai ser a referência perfeita. Aí a gente observa direitinho. Tem que estar bem centrado todas as vezes, porque senão corre o risco da medida não sair certa. Ele bem reguladinho, o micrômetro ele tem um ajuste fino aqui, ó. Ó, você apertou aqui já é o suficiente. Se você arrastar ele aqui com força, ele vai errar a medida. Por isso que existe essa catraquinha aqui, ó. Depois a gente trava aqui. Tomou a medida, praticamente a medida idêntica à que está na cabeça do pistão aqui de referência. Eu vou tirar ele aqui, ó. Ele agarra um pouquinho, é normal. Ele fica com pressão ali para medir exato. Aí, a medida coincidiu certinho. Tá escrito ali, ó. Esse 45 aqui são 47, ó. Tem mais 2. Não vou entrar em detalhes sobre a conta, senão vai ficar um vídeo muito longo, né? Aí se precisar, a gente pode fazer um vídeo ensinando só a fazer as contas. Daí, então, deu a medida certinho. 79,47. O batente tem 75, com mais 4 tracinhos aqui, com mais 47. Então 75 com 4, 79. Com mais 47, 79,47. Certinho? Daí, vou passar para o súbito. E o súbito também tem que trocar o batente. Isso aqui já tem que colocar um maior, né? Aí existe os batentes de outros formatos, outros tamanhos. Eu vou pegar o que é de 74 a 82, eu vou que vai dar certo. 74 a 82. Que aqui mede 79, né? Esse aqui tá dentro do padrão. Sei lá, viu? Mas eu acho que esse súbito aqui é mais fácil de mexer do que aquele cheio de calço, tá? Aquele que tem que colocar uns calços nele e tal. Fazer umas contas a mais. Esse aqui não precisa ficar fazendo conta. Eu não trocaria o meu por um daquele de calço, não. Pode ser, até muito mais preciso, né? Esse aqui é muito prático. Se eu colocar aqui, se eu tivesse que comprar outro, eu compraria outro desse aqui, com certeza. Sem dúvida. Agora é só colocar ele aqui, ó, regular. Às vezes eu já regulo aqui, ó, e já zero ele em cima. Perfeitamente, tá? Às vezes não precisa nem mexer no aro do comparador, de tanto que eu já treinei com ele aqui, ó. Tem que centrar certinho, por isso que a gente movimenta ele para um lado, para o outro. Se eu ficar segurando ele só com uma mão aqui, arrisca ele sair, mas eu vou tentar mostrar que tá zerado certinho. Se mover demais, ele sai da posição ali, ó. Se a gente tentar atravessar ele aqui, ó, ele fica errado, tá? Então tem que procurar muito aqui. Isso aqui tem que ser minucioso mesmo, tem que ser muito detalhista para acertar a medida certinho. É uma das principais coisas para aprender retífica é a medida, eu acho. Se não acertar a medida, tudo pode dar errado, tá? Então, zerou o súbito, agora eu vou lá para o cilindro. Outra parte muito importante é a centralização do cilindro. A centralização eu já mostrei várias vezes aqui em vídeos. É só expandir essas castanhas aqui, ó. Elas vão apoiar aqui no cilindro e vão centralizar eles. Como elas expandem ao mesmo tempo, elas abrem, colocando o cilindro no centro. Só que ainda não tinha feito testes
com esses centradores novos, então eu decidi fazer antes, se ocorresse algum imprevisto, né? Mas parece que saiu certinho. Aí eu tenho que conferir, antes de fazer o corte, como, né, eu estou começando com a ferramenta nova, então todas as vezes eu dou uma olhada. Aí eu vim aqui conferir, eu coloquei a ferramenta de corte numa medida exata do cilindro aqui, e girei ela aqui para fazer uma circunferência, para mim ter uma noção da centralização, se ela está certa, se ela está puxando para um lado e tal, de modo que se ela tiver ficado um pouco mais próxima ou mais afastada de um dos lados, vai dar para perceber isso aí. No caso, dá para perceber com o risquinho que vai fazer na peça. Aí fez o risquinho igualzinho em volta dela toda, então quer dizer que ficou bem centrado. Daí pode até fazer um pequeno teste ligando na máquina para ver se a ferramenta vai cortar certinho. E aí ela está na medida praticamente igual do cilindro. Eu vou só deixar ele encostar um pouquinho. E se tiver um pouquinho errado no comecinho aqui não vai atrapalhar em nada. Aí fez o risquinho certinho aí no cilindro, bem uniforme, ó. Pegou de um lado, do outro, às vezes aqui não tá dando pra ver, mas ficou bem centradinho. Aí o risco de teste tá ali, ficou perfeito. Aí agora sim, é colocar a ferramenta de corte na medida exata, né, para fazer o serviço, né? Vai deixar ela descer aqui, acertando o cilindro, para a medida que eu vou ter que colocar aqui é o 0,50, né? Ele tá 0,25. Fico mais preocupado ainda porque eu não posso ficar pulando retífica nesse tipo de motor, que a gente só tem um pistão ainda para cada. Não tem aquele tanto de opção que eu tenho para Titan, por exemplo. Então eu fico bem atencioso para fazer o serviço. Aí pessoal, quando o cilindro fica centradinho, ele vai usinar desse jeito aí. Eu estou removendo de material aí, coisinha mínima para fazer o teste, mas mínimo mesmo, só uma poeirinha. Olha que perfeição. Não tem como ficar ruim, tá? Ele vai desgastando tudo por igual. Aqui deve estar tirando aí uns 8 centésimos no máximo de material em volta do cilindro. É lógico que vai aparecer algum manchinho, porque a diferença é muito pouquinho, principalmente onde o pistão gasta mais. Então, para aproveitar os cilindros, existe essa técnica aí também. Eles fazem muito para retificar o motor da Falcon, que é muito problemático. Como que gastou um pouquinho mais para um lado. Eu acho que já não vai dar para ver quando eu tô chegando no final. Ela sempre dá umas manchas. Por isso que faz a retífica. Se não fizer, ela não sai as manchas. Eu vou mostrar aqui a hora que eu remover a haste da máquina. Eu fico muito preocupado realmente com centralização. Eu acho que é o processo mais importante para ficar bom. Aí, lá no fundo, ó, vocês veem que no polarinho onde não pega, não teve mancha nenhuma. Mas até então, aqui é a mancha de desgaste. Do outro lado também teve, então ele está bem centrado. Bem centradinho. Vocês veem o tamanho do desgaste. Esses dois lados aí. Se fosse desgastado, tipo assim, se fosse uma falha na peça, eu não teria gastado dos dois lados igual lá no final. Ó. Igual aqui, ó. No finalzinho pegou, tá vendo? Aquilo ali é desgaste. Esse vão aí, no finalzinho ali pegou. É onde o anel para, né? Que ele não gasta mais. Muito interessante, né, esse retífico. Agora eu posso fazer o passe que vai pegar certinho. Na próxima já limpa essa mancha. Agora lá para mais um passe. Deixando esses panos aí para não sujar o que é pó de ferro que não falta. Bom que esse cilindro grande dá para ver direitinho por dentro. O ferro fundido, ele solta poeira. Se fosse aço macio, aço rápido, ele sairia em lascas, né? Muito diferente. Ferro macio, ele solta cavaco. Aí, sai só a poeirinha. Isso aí contamina a máquina, então é uma beleza. Estraga muito, por isso que eu sempre uso tampinha de proteção, tá? Já só concluir limpando por dentro.
E a mancha vai sair tudinho agora. Tá aí o cilindro. A mancha acabou toda. Ficou todo uniforme perfeito. Eu acho que ainda tá um pouco afastado da medida exata. Medir com súbito. Isso. Ainda falta 9. Eu tenho que deixar aqui pelo menos uns 3 ou 4 para não ficar brunindo tempo demais. Ó. E o brunimento também, o melhor é brunir cerca de 5 centésimos. Para não ficar tirando material demais e não correr risco do brunidor, né, ovalizar o cilindro. Quanto menos ele remover ali, é melhor, tá? Aqui nessa marca ela fica mais precisa, né? O trabalho que ela faz lá dentro do cilindro fica completamente uniforme. Na outra, se for trabalhando por muito tempo, às vezes pode dar uma diferencinha mínima. Vou usinar mais uma vez. Daí, pessoal, parei aqui com material excelente agora, com 3 centésimos de acréscimo aqui, ó. Lembrando que depois eu tenho que tirar uma folga de 3 centésimos ainda. Eu tenho que deixar ele assim, ó, lá no brunimento. Deixa ele aqui, ó. Então eu tenho que deixar pouco material aqui, né? Não pode ser muito, não, senão vai ficar longe, né? Ainda vou ter que tirar 6 no brunidor, mas já tá de bom tamanho. Se você deixar para tirar muito pouco, às vezes a retífica não fica muito boa também não. Se deixar zerado para tirar só um pouquinho, aqueles risquinhos que fica ali, ó, da máquina bloqueadora, às vezes não sai tudo, tá? Então é melhor deixar uns 5 a 6 no mínimo. Então aqui já vai ficar uns 6 para remover no brunimento, que é aquela máquina ali. Aí o cilindro já está no brunidor. Vou começar agora a fazer o brunimento. Estou usando 2 pedras de 200 e 2 feltros. Aí eu apertei aqui já, liguei o óleo diesel. Esse aqui é o óleo diesel mesmo, existe um óleo próprio de corte, né? Mas eu prefiro esse mesmo, simples, barato. Vou ligar a máquina aqui. Em pouquinho tempo já fica assim, ó, bem diferente, ó. Aí teve um comentário no canal que me sugeriu de usar ímãs para reter o pó de ferro que sai do cilindro, né? Eu até que gostei, tá? Funciona bem. Vou tirar uma medição aqui para saber como que vai as coisas. Eu já reduzi 2 centésimos aqui no cilindro. Tem que sempre verificando para não correr o perigo de passar da conta. E no meu caso aqui, como eu faço a retífica no manual, eu tenho que verificar para ver se não tem conicidade, tipo, o cilindro está ficando mais apertado em cima do que embaixo ou vice-versa. Tá indo bem agora. Uma coisa que eu observo muito, eu já vi até dono de retífica experiente fazer isso aqui errado. Testar o pistão para confirmar a medida. 1 centésimo a mais, ele não passa de jeito nenhum, só se você bater no pistão. Aí é uma condição de pressão. Isso aí é um curso de tornearia que ensinaria essas questões aí, entende? E aí eu comparo até deixar a medida no 0 e passo o pistão para ver. Eu vou passar de novo com um 0 para vocês verem a diferença. Eu vou mostrar para vocês a parte mais importante de todas na retífica, que é como você comparar a medida do pistão, se ela está correta. Porque entre a medida do súbito e a medida do micrômetro, entre o pistão, micrômetro e súbito, tem muito jeito de você fazer essa interpretação aqui errada, tá, pessoal? A realidade é essa. Eu já percebi isso muito, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Eu vou medir aqui. Zerou o relógio comparador aqui, ó, no súbito, ó.
Agora está na medida 0, ó. Tem que fazer o balanço nele para ele atingir o pico. Então vocês vão perceber como que o pistão se comporta quando o súbito está zerado. Agora eu vou colocar o pistão aí. Então quer dizer, a medida do cilindro está idêntica aqui, ó. Ele não pode passar direto. Então ele também não vai poder passar travado. Ele vai ter que passar justo. Assim, existe uma pressão que provavelmente tenha uma leitura que seja didática, né, para você saber, que é aquela pressãozinha que você dá ali no ajuste fino do micrômetro. Aqui, ó, o pistão passa, mas você tem que empurrar, ó. É firme, tá? Ó. Então, não confunda isso, ó. Para ter certeza que a medida tá correta, a gente coloca o pistão aqui, ó, e vê o comportamento do pistão. Não precisa bater, ó, você consegue puxar com a mão, ele vai passar deslizando com uma certa pressão, ele não pode cair e tem que passar, certo? A medida está correta, zerado. A partir daí, a gente vai começar a colocar a folga de trabalho, folga de lubrificação correta do pistão, ok? Eita, galera! Vamos para o almoço. Agora memória do almoço. Vamos dar uma olhada aqui como que o pistão vai se comportar com uma folga de apenas 1 centésimo. É só para efeito demonstrativo, tá, pessoal? A folga ideal aqui não é essa, tá? A intenção aqui é demonstrar diferenças das ocasiões de folga. Isso aqui pode ser importante para qualquer pessoa saber identificar se o cilindro está com uma folga boa. Ele já passa deslizando com uma certa facilidade. Como esse pistão é maior, ele não vai passar tão direto como um kit pistão menor, tá? Vai ter um pouquinho mais de resistência do que se fosse um de menor tamanho, tá? Tipo um de Titan 150. Por isso que aqui pede uma folga de 3, tá? 3 centésimos. Até no pistão vem escrito aqui, ó. Esse SPO 030 é a folga dele. Não sei se está dando para ver aí. É o 3, são 3 centésimos de folga. Então não pode deixar ele nem com 2, tá? Esse aqui seria conveniente deixar com 3. A não ser que a pessoa mostrasse o motor muito calmo, muito cautelosamente. Então, vamos colocar a folga certinho, porque essa moto aqui não é de amaciamento. Não vai ser de amaciamento, porque é uma moto cross. Essa é a questão. Então não pode deixar com folga muito justa, não. A máquina trabalhando, tem controle de velocidade, rotação. Aí a subida e descida a gente controla no manual por enquanto. Ainda vou colocar ela no automático. Correria demais, tá dando tempo. Tirar aqui e medir de novo. Fazer mais um teste agora com a folga de 0,2 para vocês verem a diferença, tá? Folga de 2 centésimos do cilindro. Vamos ver como é que o pistão se comporta. Vai aqui com um capote de ferro, né, no cilindro. Já passa bem mais livre. Se eu soltar ele aqui, ele até cai. Mas eu não vou soltar não, para pegar ele debaixo da máquina dá mais trabalho. Mesmo assim ele ainda tem um pouquinho de atrito. Talvez seja por causa do sistema, desse tratamento aqui. Pode ser porque o pistão é bem maior. Ó, às vezes eu acho que estava só com um pouquinho de tipo de sujeira do próprio brunimento, mas ele tá levinho, se deixar ele cai, certeza. Ó, o pistão aqui, ó, se eu soltar ele, ele cai lá embaixo. Conforme eu paro ele aqui, ele atravessa, né? Aí vocês veem que tá um pouquinho justo ainda. Então não pode deixar assim não, senão depois dá problema. O dono da moto não macia direito, e aí o motor dá pau.
Quando está chegando a hora do acabamento, eu gosto de utilizar uma lixa. Acho que dá um acabamento mais fino. Muitas das vezes eu utilizo. É uma lixa da mesma medida dessa aqui, uma lixa 180, uma lixa de 220 no máximo, para não ficar muito espelhado, porque não pode ficar espelhado. Eu vou colocar aqui uma lixa de número 180. E a lixa ela vai cobrir uma superfície maior, onde os filtros não cobriam, para dar o acabamento final e tirar aqui o último centésimo, para ficar com 3. Eu vou colocar a lixa. Só expandir aqui agora. Aí pessoal, chegou bem próximo mesmo dos 3 centésimos. Tá com só um tracinho a menos, porque agora eu vou fazer o brunimento final e aí eu não vou verificar a medida mais, não vai ser só mais uma passada com a lixa, porque o súbito ele deixa um risquinho ali, ó, quando encaixa no cilindro e ele passa raspando. Aqui tá com 3 de folga, e aí tá com 3 de folga. Então um tracinho a menos, tá? Que é a diferençazinha que eu vou passar uma lixa. Aí tem que conferir todas as condições. Eu vou passar a lixa de novo para dar acabamento e depois eu não vou testar de novo com o súbito não, porque quando coloca o súbito aí dentro, ele deixa um risquinho no cilindro. Aí a última brunida já vai ficar pronto. O pistão agora ele já está bem mais fácil de passar aqui, ó. Nem travando tanto mais. É bem diferente agora. Não segura mais, né, de forma alguma. Essa aí é a condição ideal, tá? Vai ficar perfeito mesmo essa retífica. Dar o acabamento ali e mostrar ele depois prontinho. Tá aí o resultado final. Depois do brunimento, o último, eu não passei o súbito para não deixar aquele risquinho, né? Mas observem bem, ó, os micro arranhões do brunimento, como eles ficaram perfeitos. Fica praticamente idêntico a um cilindro quando você compra ele original, tá? Que ele vem com esses risquinhos assim, são leves, tá? Igualzinho tá aqui, ó. Por isso que a lixa aproxima o mais possível. Há muitos donos de retífica que falam que o melhor que existe são as pedras diamantadas, mas com um capricho, um talento bom mesmo, paciência de sobra, né? A gente consegue acertar isso daí também, fica muito bom o resultado, né? Resultado final do brunimento. Acho que vai estar dando para ver a imagem aí. Dá muito reflexo, né? Não tá polido demais, tá? Não tá um arranhão muito fundo, tá certinho. Padrãozinho mesmo. Faltava só passar um rugosímetro. Não sei se alguém já ouviu falar, nunca mencionei isso aqui, mas existe uma ferramenta de medir a profundidade do risquinho aí do brunimento, ó, desses arranhões aí, ó. O importante, tá, pessoal, é ele ficar assim, atravessado, num formato de X. Os dois risquinhos, eles ficam meio que atravessados, né, que é o movimento de descida e subida, é por isso. Aí o brunidor desce e sobe, fazendo esses risquinhos aí alternados, isso aí para reter o óleo. Aí formam micro quadradinhos, que eu acho que não dá para perceber aqui. Isso aqui eu li tudo, foi no manual de curso de retífica, tá? Eu puxei até um manual assim na internet para ler, muito bom. Não me lembro onde, mas eu já li bastante sobre o assunto, até retífica de cilindro de motor de avião, qualquer coisa. Só para a gente pegar mais conhecimento. Então é por isso que faz o brunimento. Ainda existe o processo do rugosímetro, mas não é tão essencial assim, tá? Essa forma aqui que a gente faz já é mais do que suficiente. Tá bom? Agora é só fazer a montagem. Bichão aqui, 79 mm, agora 79,50. Faz diferença na cilindrada? Praticamente nenhuma, tá? Se você colocasse um 3 mm, talvez, né? Mas aqui eu acho que não dá para colocar 4 mm, não fica muito bom não. A camisa do motor fica muito fina. É um motor mais é um motor mais forçado, né? Que é mais cilindrado, então não pode deixar isso aqui muito fininho. No máximo colocaria um 2 mm ou talvez 3.
Então vamos testar o pistão aqui, depois de já lubrificar o cilindro, para não riscar, né? Já lavei o pistão também, porque às vezes fica sujinho, né, do brunimento. Vou colocar ele aqui para ver. Com óleo é assim, normal. Ele vai escorregar mesmo, quando tá com a folga certinha. É para vocês verem. Eu vou testar aqui só num cantinho, para não riscar ele. Ele tá com 3 de folga. Aqui certinho. Cabelinho a menos, mas isso não vai interferir em nada não. É questão que ainda requer amaciamento, tá? Ó, beleza. Chique demais, né? É só montar os anéis. Mas é melhor fazer o amaciamento, porque tá com folga padrão original, não tá com folga padrão paralela. Desses kits cilindro folgado, né? Que a gente compra. Então vamos colocar os anéis do motor. Aqui é tudo metal leve, tudo malha. Os anéis da metal leve, eles vêm assim, é malha e COFAP, normal, tá? Eu vou fazer um teste breve aqui nos anéis. Já aconteceu uma vez de vir anel errado, mas isso é raro. Mas convém a gente fazer um teste, né? Primeiro eu vou testar aqui então, vou pegar os anéis raspadores de óleo. Na verdade esses aqui chamados de anéis de lubrificação. Tem todo o processo de montagem, costuma vir aqui na caixinha, indicando como faz. Alguns tem, alguns ultimamente acho que não, só um termo de garantia mesmo. Aqui na embalagem do anel tem. Aqui tem indicação, se você comprar esses aqui da Metal Leve COFAP, tem indicação de como montar os anéis. Ó. Aí eu vou falar para vocês aqui como eu costumo montar aqui todos assim, tá? Isso não interfere muito, você só não pode deixar as pontas dos anéis topadas, né? Assim, uma encontrando com a outra. Esses anéis aqui, os de controle de óleo, são anéis que tem uma folga maior. Mas assim, esse aqui tá bom, tá justinho. Eles não podem ficar com as pontas completamente justas e nem ficar muito folgado, né? Perfeito. Vou testar mais um aqui. Sempre empurra com o pistão para eles alinhar, né? Vocês veem que ficou perfeito demais a retífica. O pistão passa igualzinho, sem agarrar nem nada. Perfeito também. Aqui eu já vou olhando as pontinhas dos anéis, se tá certinho. Depois o anel raspador de óleo, que é um anel acinzentado, mais escuro. É um anel de ferro fundido, geralmente, tá? A marcação M-top para cima, então já vou passar aí do lado certo. Empurra com o pistão. Esses aqui já tem uma pressão maior. Ali a folguinha das pontas. Tem que ter essa folguinha mesmo, senão trava o anel, tá? Uma vez eu montei um pistão aqui com anéis muito justos, ele riscou o cilindro todinho. E assim parece que era um defeito de fábrica, que eu não tinha deixado uma folga muito pequena, tá? O anel geralmente ele tem uma folga maior para cobrir até a diferença mesmo da folga do pistão, ele não trava. Geralmente o que trava é o pistão. Aí, testando de novo, o anel agora de compressão, que é esse daqui, ó. Aí as pontinhas dele, a folga pequenininha, dá para perceber aqui, ó, passando tranquilamente. Tem como medir com calibre de lâmina também. Acho desnecessário, a gente já está acostumado aqui, já tem a noção das folgas. Como eu mencionei, muito raramente eles vêm errados. Agora, só montar os anéis. Primeiro é o espaçador. O anel espaçador, então, primeiro de tudo, vai identificar o lado IN, que nesse pistão aqui, geralmente é esse lado aqui, ó, que é o lado que tem as cavinhas, as cavas das válvulas. Vocês verem outro tipo de marca de pistão, que é esse aqui que eu fiz o suporte para o súbito, foi com esse pistão aqui mesmo, dessa moto, CB300 XRE. O lado IN está ao lado das cavas das válvulas. Esse pistão Vini tem a cava até maior, para não bater válvula, né? Então o lado certo é esse aqui. No metal leve tem uma setinha indicando da esquerda para a direita, né, para você montar. Aqui, ó, observa bem as pontas dos anéis desse anel aqui. O espaçador,
as pontinhas ficam voltadas para baixo assim, ó. Aí você chega aqui, encosta elas uma na outra. Pronto. Não pode deixar as pontas se sobrepor, né? Uma enroscar na outra. É assim que monta. Aí já é bem complicado de ver as pontinhas, mas tá dando pra ver aí. Fica na direção do pino do pistão. Agora você vai montar os dois anéis de lubrificação. Esses não tem lado, tá? Eu nunca vi lado em nenhum deles até hoje, assim que eu montei. E aí você vai colocar um virado para esse lado, ó, o primeiro, para a esquerda. E toma cuidado na hora de montar. Quanto maior o pistão é mais fácil, tá? Quanto menor é mais difícil e mais trabalhoso. Os anéis ficam muito fininhos, né? Muito frágeis. Aí você esforça o mínimo possível, encaixa na canaleta aqui, ó, do lado de baixo. Esse outro eu vou virar um pouquinho para esse lado aqui. Eu já fiz um vídeo até medindo um kit pistão da Phaser. Cada modelo é diferente, tá? Não há grande necessidade de você colocar 100% correto a graduação. Eu observo muito esses detalhezinhos no pistão para contar se um tá da mesma posição do outro, tá? Às vezes tem uma marquinha, uma coisa assim, eu deixo no mesmo lugar, que tá num lado do outro. Eu não preciso ficar totalmente atravessado assim. Na faixa de 120 graus de diferença entre um e outro, né? Aí eu vou montar assim. Não tem problema, né? Anéis, o anel também ele roda com o tempo um pouquinho. Não tem como ele permanecer certinho para sempre. As marcações todas para cima. M-top, tem escrito aqui, ó. O M da metal leve, top quer dizer acima, né? Para cima. E o lado de cima é o que tem a marcação. Todos os anéis que tem marcação tem que ficar voltado para cima, senão dá errado, tá? Ele é projetado para fazer isso, para trabalhar que nem um funilzinho, né? Ele vai raspar o óleo para baixo e compressão para cima. Se você inverter, ele vai dar fumaça e vai jogar compressão para baixo no motor. Não dá bom, né? Aí eu vou montar o outro conforme ele vai ficar no mesmo sentido desse de baixo aqui, ó. Só que o de baixo, né, ele vai passar por outro anel. Só por isso que as pontas estão desencontradas. Essa daqui de baixo não vai encontrar com a de cima. A outra de cima está pro outro lado. Bem diferente, tá vendo? E agora eu vou colocar o último anel, que é o anel de compressão. O anel de compressão também tem lado. E ele é mais claro, o anel. Você tem que tomar bastante cuidado, porque tem uns anéis muito quebradiços. Esse daqui, por exemplo, eu custei a ver essas letras aqui, ó. Só tem esses númerozinhos, ó. Mas tá uma marcação, né? E tem outro detalhe, ele é chanfrado do lado que fica para cima, aqui, ó, do lado de dentro. Vocês vão perceber um micro chanfro aqui, ó. Isso aqui é estratégico para a compressão do anel de cima, né? A compressão entra por baixo do anel e expande ele, fazendo ele pressionar a parede do cilindro. Então, se você observar, não achar nada não, esse recorte aqui, ó, esse chanfro, ele fica voltado para cima, juntamente com os números. Aqui agora eu consegui ver. M-top. Tá demorando para focar. Tá aqui. Por causa da imagem da reflexo. Mas eu consegui ver aqui, tá bem transparente mesmo, difícil de achar. Vamos montar o anel aqui certinho. Esse aqui voltado, pessoal. Ó, eu encaixo uma ponta aqui. E aí eu vou escorregando ele aos poucos e não deixo a outra ponta raspar na cabeça do pistão aqui para estragar. Ó, eu passo ela com a unha primeiro. Eu vou expandir ele o mínimo possível para ele não abrir muito, danificando o anel, né? O brilho da imagem não tá deixando ver, mas aí a marcação é M-top. Ficou voltado para cima certinho. Esse daqui geralmente eu deixo um para um lado e um para o outro mesmo. Ele não tá encontrando com esse, né? Tem outro na frente, a CZ. Então é assim, é não deixar as pontas encontradas, é o essencial. Aí, se você quiser acompanhar o manual, tem tudo escrito aqui.
Aliás, eu sempre recomendo você acompanhar tudo que você for fazer, dá uma lida no manual primeiro, não vai só em vídeo, até os meus vídeos, né? Sempre observa também a fonte segura que é os manuais de montagem, né, dos fornecedores das peças e também dos manuais, né, da autorizada, né, da moto. Então acompanha para você não ter nenhuma dúvida na hora de montar. Agora é só colocar o pistão aqui no cilindro. Eu já geralmente deixo o pino também, né, para facilitar a montagem. Quando não é eu mesmo que monto, eu já explico como é que é o jeito mais fácil. Deixar os anéis começados a encaixar. Aqui eu vou só colocar o pino e uma trava de um lado e colocar o óleo nos anéis, porque o principal na montagem do motor, não pode montar o pistão e anéis secos, porque essa parte demora a lubrificar. E segundos de funcionamento, ele arranha tudo. Então é essencial mesmo colocar óleo. O próprio óleo de motor. Encaixar o pino do pistão. Esse pino está bem justinho. Eu gosto de colocar ele do lado que fica a corrente de comando, por exemplo, e deixar o outro lado limpo, livre, né, para poder montar a outra trava. A travinha bem dura, né? Tem que esforçar um pouquinho para encaixar ela aqui. Acho que não convém nem eu colocar a outra não, porque na hora de montar lá vai ter dificuldade para remover. Ó, encaixou. Remover uma das travas, né? Encaixou o pino aí, tá certinho. Essa travinha modelo original, ela não tem aba, né? Mas isso aqui não solta nem a pau, hein? Tá muito bem travado. Muito bem travado. Vamos ver se tem a travinha do outro modelo. Não tem. Tem um aqui, ó. O outro modelo seria esse aqui, ó. Aqui tem uma aba para você pegar com alicate. Vamos ver se os anéis não saem do lugar. Geralmente você roda eles com a mão sem querer querendo, né? Mais esses dois aqui. Então, já coloco eles na posição de novo. Alternado, um para um lado, um para o outro. Agora vamos colocar óleo antes de pôr no cilindro. Bastante óleo do motor aqui no meio, principalmente dos de lubrificação, que eles são para isso mesmo, eles são para segurar óleo nos anéis. Então, tem muita gente que confunde isso aqui, eu já escutei muito em alguns vídeos eles explicando que os anéis de lubrificação dão fumaça. Como que os anéis de lubrificação dão fumaça? Se eles são encarregados de fixar o óleo no pistão. Quem faz fumaça aqui é o anel raspador, tá? Ele é o que dá danos de fumaça no motor. Quando esse anel aqui cansa, esse anel mais escuro, que é o raspador de óleo, aí sim o motor vai fazer fumaça. Não tem nenhum sentido o anel de lubrificação da fumaça no motor, tá? Não faz sentido, porque eles trabalham cheio de óleo. O anel de lubrificação é para lubrificar, não para reter o óleo, tá? E o outro de cima é de compressão, então ele não segura tanto o óleo assim também, né? É um conjunto, tá bom, pessoal? Vou colocar aqui então a parte que seria o IN, ó, o IN vai ficar voltado para trás, ó. Voltado para o lado do tensionador. Quando for montar também tem que limpar todo esse rastro de óleo que a gente deixa de pegar nos anéis aqui com a mão suja. Tem que limpar tudo, tá? Das juntas. Aí passou com pressão, isso é normal. Depois que coloca os anéis, ó, está perfeito, ó. Aqui eu estou reparando a pressão normal como qualquer outro cilindro. A recomendação da montagem é simplesmente você fazer isso aqui, ó. Tirar o suficiente do pino, poder sair do cilindro, ó, veja bem, só
a conta do pino passar aqui, ó, e mais nada. Empurra o pino para o lado. Aí você tira somente o pino do pistão para poder montar. E monta com os anéis praticamente no lugar. Você vai tirar ele todo aqui. Às vezes fica até parecendo o último anel aqui, mas não atrapalha tanto, tá? Quando você vai passar todos eles, costuma dar bastante trabalho. Então eu sempre recomendo fazer isso aqui. Depois fica bem fácil de montar. Aí já tá tudo no lugar, cilindro prontinho. Essa travinha aqui vai ficar para montar lá. Aí eu coloco ela escondidinha aqui debaixo do pino do pistão. Acho que é o dono mesmo que vai montar essa moto aqui. Não vai ser eu mesmo, tá? Quando tiver alguma aí, vou fazer mais um passo a passo. Que eu acho que eu só tenho um passo a passo aí de motor. Só a parte de cima da XRE. E aliás foi da CB300 no dia. Acho que já estava bom fazer uma atualização de um. Depois é só montar o cabeçote aqui. O cabeçote eu vou deixar para outro vídeo, para não ficar muito grande, né? Esse vídeo aqui já passou bastante assim do normal de gravação. Aí que beleza, perfeição. Agora é só montar o cilindro. Pessoal, se vocês gostaram desse serviço aqui, deixa o like. Já se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Se chegou até agora é porque gostou do vídeo, né? Então se inscreve no canal, clica no sininho da notificação para receber os novos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo.